Boa noite a todos. Como o Rodney já nos disse, sejam bem-vindos. Gostaria de fazer uma reflexão com os senhores hoje. Eu sei que é uma reflexão um pouco densa, mas eu acho que é de extrema necessidade, neste momento em que nós estamos vivendo, nós pensarmos nessa confluência de forças, de mentalidade que nós fazemos e operamos e que nos ajuda a nos construir e a construir o meio social onde nós vivemos. No mundo, principalmente no planeta Terra, operam-se variáveis que normalmente nós não conhecemos, na verdade nós desconhecemos, e é essas variáveis que eu queria discutir com os senhores hoje aqui. Às vezes acontecem essas variáveis e a gente acredita que foi milagre, que foi ação dos espíritos, que foi inclusive nossa ação. Mas não. O resultado dessa operação, ela vai ser objeto dessas variáveis as quais a gente vai discutir aqui hoje. As causas que podem acontecer, pode ser linear, assim, é previsível de acontecer, e pode ser não linear, mas que nos afeta diretamente. E nos embaraça às vezes. Mas essas causas, elas são produtos de uma inteligência. E se elas são produtos de uma inteligência, portanto, inteligível, capaz de ser pensada, capaz de ser melhor compreendida por nós. E essas causas dependem do que pensamos, do que somos, do que falamos, da forma de agir de cada um de nós. Porque é a soma dos nossos pensamentos, é a soma de quem somos, é a soma das nossas ações. São Tomás de Aquino diz para a gente que operação é uma atividade que produz resultado, aonde o modo de agir de cada coisa segue o seu modo de ser. Então, se nós vamos compor um pensamento juntos, o pensamento que nós vamos compor, ele segue aquilo que efetivamente nós somos, e não aquilo que nós gostaríamos que fosse. Então, o meu ser, o ser do ser humano, como é o seu modo de ser? Eu gostaria de ser melhor do que eu sou. Eu gostaria efetivamente de ser melhor do que eu sou. Mas será que eu sou aquilo que eu acredito que eu seja? Vocês entendem quando eu falo isso? Porque às vezes a gente gostaria de ser uma pessoa melhor, gostaria de ter bons pensamentos. Inclusive a gente acha que os nossos pensamentos são os melhores pensamentos, às vezes. Mas essa composição que nós vamos fazer, a gente vai compor com aquilo que efetivamente somos, o nosso modo de fazer, o nosso modo de ser. E esse conjunto, ele vai dar causalidade. Pensa comigo aqui, o que é um signo? É qualquer possibilidade de referência. Então, para qualquer coisa que eu olhar, e aquilo me dá referência de algo, aquilo é um signo. Aquilo vai me dar referência de alguma coisa. Seja palavra, seja um ato, seja um objeto, seja um sinal, seja um material qualquer, seja um pensamento, qualquer que possa nos trazer uma referência, aquilo é um signo. Então, se eu olho para essa cadeira e ela me sinaliza algo, é um objeto, é um signo. É um objeto onde eu possa sentar, é um signo. Se eu olho para a máscara, está me referenciando proteção, signo. Esse signo, ele vai ter um significado, certo? Então, qualquer possibilidade de referência vai trazer para mim um significado qualquer. O signo provoca significado.
Então, vai ser, normalmente o significado ele é aquilo que é comum para todo mundo. Então, se eu olho para a cadeira, essa cadeira, ela vai trazer para mim uma referência de um objeto de sentar, que é comum para todo mundo olhar e achar que esse objeto é um objeto para se sentar. Mas a partir do momento em que eu valorizo esse significado, ou seja, que através dos meus valores, do meu valor, da minha axiologia, aí já não é mais o significado, já é o significante. Essa cadeira é comum para todo mundo, que faça uma referência de um objeto para sentar. Mas a partir do momento em que eu tenho um apego maior por essa cadeira, por exemplo, porque foi da minha mãe, ela já tem uma significância para mim. Já é significante. Já passa a ser algo mais do que o comum, do que o corpus comum para todos. Ok? Então, se eu pegar aqui qualquer desses desenhos aqui e olhar para ele e eles me trouxer qualquer referência, qualquer significado, ele é para mim um signo. Então a palavra é um signo, porque ela me remete a uma referência qualquer. O sinal que eu faço vai levar uma referência para a pessoa para quem eu estou fazendo o sinal. Também é um signo. A leitura, a palavra lida, quando eu estou lendo, ela tem para mim uma referência, está levando para a minha imagem, para o meu imagético, para o meu pensamento algo. Então ela para mim é um signo. E nós vivemos disso, né? Tem pessoas que para fazer oração precisa fechar o olho e imaginar alguma coisa, porque aquele alguma coisa leva ele para onde ele quer ir. E é preciso esse momento dele. Cada um vai ter a sua forma de fazer. Tem pessoas que entram na casa espírita para fazer oração, porque aqui dentro ela se sente mais acolhida, mais capaz de elevar seu pensamento aos nossos irmãos. É um signo para ele. E para cada um de nós vai fazer a significância. Vamos pensar numa árvore. Vamos pensar numa árvore. A árvore é um ser inteligente. Ela lança suas raízes e vai procurar comida. Ela vai aonde tiver alimento para ela. E hoje a ciência já sabe que as árvores são capazes de alimentar umas às outras quando há necessidade de solidariedade. São seres inteligentes. São capazes, inclusive, de se fazer proteção. Eu trouxe até aqui uma foto que eu achei muito interessante. Faz sombra e faz essa proteção. Tem vários significados. Mas qual é o significante da árvore para cada um de nós? O que quando eu olho para isso, ela me remete? Efetivamente, de verdade. Percebe que às vezes a gente deixa passar ileso uma coisa tão importante? Quando nós falamos aqui na Casa Espírita, Deus é o fundamento do fundamento da vida. Nós estamos sempre falando isso aqui, inclusive nos nossos estudos. Deus é o que fundamenta, é o fundamento que fundamenta a vida. Mas o que isso significa para mim, Deus? O que essa palavra tem de significância para mim? O que a frase, o fundamento que fundamenta a minha vida, tem de significância para mim? Significado a gente até consegue compreender, né? Deus fundamenta a vida. Mas o que isso efetivamente quer dizer para mim? Porque os nossos pensamentos, o nosso ser, aquilo que eu sou e aquilo que eu penso, é que vai substancializar tanto o meu ser quanto o meu pensamento.
Então, quando eu penso em Deus, essa palavra, esse signo, eu vou dar a ele substância na minha vida. Qual é a substância que eu estou dando para essa palavra, para essa frase, por exemplo? Porque às vezes, eu estou querendo chamar a atenção de vocês, porque às vezes a gente deixa passar, né? A gente até banaliza as palavras, os signos, o significado das coisas. Mas a gente vai substancializando esses conceitos, a gente vai substancializando esses signos, e isso vai gerando no nosso processo de ser o pensamento. Então, o que eu entendo como Deus? E quando aquilo que eu entendo como Deus, aquilo vai servir de matéria-prima para o que eu quero chamar a atenção dos senhores, que é da força operanda. Tudo aquilo que nós compomos em mentalidade, tudo aquilo que nós compomos em pensamento, está aí. Acessível a qualquer um e possível de se somar àquilo que está na mesma frequência. Einstein, por exemplo, já fez óbito, né? Já foi. Mahatma Gandhi já se foi. Mas o pensamento deles estão aí, acessível a qualquer um de nós. É só você começar a querer pesquisar um pouco mais do pensamento de Einstein, que parece que vem aquele batalhão de coisas em cima de você. É pensando nisso que a Google fez, o que faz com a gente, né? É pensando nisso, na força, opera, no cosmion, na noosfera. Noosfera é o conjunto de pensamento, acho que eu já trabalhei isso com vocês aqui. Então, quando nós queremos pensar um pouco o irmão Grimm, o que o irmão Grimm está querendo dizer sobre determinado assunto? Você começa a pesquisar e as coisas aparecem. Alguém fala com você determinado assunto. Acontece uma ação que você nunca tinha parado para prestar atenção, acontece e você, nossa, é isso. Te ilumina a ideia, te ilumina o conceito. Por quê? Porque as ideias estão aí, a mentalidade estão aí, se operando, se fazendo de matéria-prima, para que eu possa captar e acrescer, e somar, e fazer um novo pensamento. Mas ela vai se somar, ela vai se compor dentro daquilo que frequencia. Pensamento tem onda, é em ondas. Sutis, mas é em ondas. E estão aí. Todo pensamento que nós fizemos, todos eles estão aí. Um dia vai se dissipar? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se nós alimentarmos esse pensamento, ele vai se avolumando e vai ganhando força. Então, pensamento simples assim, vamos fazer uma festa. Ela começa pequena ali com o seu pensamento, na hora que um começa a pensar sobre aquilo, o outro vai se somando, a festa toma volume e a festa acontece. Tudo que está materializado hoje passou pelo pensamento. Tudo que está materializado hoje passou pelo nosso pensamento. E nessas somas que nós fazemos de pensamento, essa operação que nós fazemos, ela é instantânea, é muito rápido, mas ela acontece. E esse muito rápido e esse acontece pode gerar efeito em nós. Quando eu estou pensando numa bobagem qualquer, quando eu estou chateado, por exemplo, quando eu estou com raiva de alguém ou de alguma coisa, eu somo os meus pensamentos e as minhas mentalidades com mentalidades parecidas. E aquilo vai tomando volume. E se você não estiver preparado, aquilo pode te surtar, por exemplo. Pode te levar para um caminho que vira uma bola de neve e você não consegue voltar.
No livro dos Espíritos, questão 36, foi perguntado aos Espíritos: o vácuo absoluto existe em alguma parte do universo? Ou seja, o vazio, o nada, existe em algum lugar do universo? E os Espíritos respondem: não. Não. Não há vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Então, entre eu e vocês, não está vazio. A gente já sabe disso, né? Basta eu fazer um movimento aqui que vocês vão sentir o ar chegando aí. Mas além desse ar, existem outros elementos que os nossos instrumentos não conseguem perceber. Estamos todos interligados. E aí o irmão Grimm diz para a gente assim: a parte que sou eu, que é você, que é o seu pensamento, que é o seu jeito de agir, ele vai compor o todo. E o todo vai compor a totalidade, e a totalidade vai compor a parte de novo. Como assim? Pensa numa casa. Pensa dentro de casa. Pai, mãe, 2 filhos. 4 partes, certo? 4 partes. Esse é o todo? É o todo. Mas é a totalidade da casa? Não. Porque a totalidade é o todo em funcionamento. Então tem seu filho que vai para a rua, vai para a escola, aprende coisas e traz para dentro de casa e o jeito de agir é diferente. E aí, o jeito dele de agir, se você observar e gostar, você passa a agir do mesmo jeito. E aí vai se somando. E aí a totalidade vai se fazendo. Então, nós temos as partes que compõem o todo ali, né? A casa. E essa casa em funcionamento, ou seja, os seres vivos, vivendo, fazendo todas as suas atividades, fazendo a sua vivência dentro da sua casa, nós vamos ter a totalidade. E essa totalidade, ela vai acabar influenciando a parte. Porque eu acabo fazendo do mesmo jeito, pegando ali alguma coisa que meu filho trouxe, meu filho pegando alguma coisa que eu trouxe do trabalho. Um modelo simples para a gente pensar nesse social que nós estamos vivendo. Então nós temos nós compondo o social. Como é que se dá o pensamento sobre Deus? É aquilo que nós fazemos, com a banalidade que nós estamos vivendo hoje. E essa banalidade acaba nos influenciando. Porque, segundo os espíritos do irmão Grimm, nós construímos a casa e a casa nos constrói. Vocês percebem, gente, isso? Nós, seres humanos, somos espíritos encarnados, ok? Nós somos espíritos que hoje temos um corpo. E espíritos são capazes de comunicar e de se comunicar. Então eu consigo me comunicar com vocês. E vocês uns com os outros. E por sermos espíritos, nós conseguimos nos comunicar com os espíritos. Às vezes a gente acredita que só alguns médios pontuais são capazes de captar ideias, captar mentalidade, captar um diálogo com os espíritos, fazer leituras anímicas, que a Thaís trouxe tão bem aqui para a gente. Eu sou um espírito, eu sou capaz de ler as coisas, eu sou capaz de sentir o que está acontecendo. Os artistas fazem isso, como o Rodney trouxe para a gente semana passada. Eles conseguem perceber pelo sinestésico, percebe o que está aí e plasma numa pintura o que eles estão lendo do mundo, do acontecendo. E nós também somos capazes de fazer isso. Porque nós somos espíritos. Mas por que a gente não faz? A gente não sabe nem quem nós somos. A casa está nos construindo de uma tal forma que sequer lembramos disso aqui, e da importância disso.
qual é o significante para mim? Qual é o significante da vida para cada um de nós? É existir ou é viver? Existir é muito simples, né? Pai e mãe fecundam um feto. Gametas. Biologicamente, existe. Mas está vivendo? Você está sendo você? Porque você não veio aqui a passeio. Como espírito encarnado, você veio à Terra com uma finalidade, que é de fazer os seus aprendizados. Então, qual é a minha finalidade na Terra? Qual é o significado de eu estar na Terra? Fazer aprendizado. Qual é o significante? Efetivamente, qual é o aprendizado que eu estou fazendo aqui na Terra? Para eu fazer um processo melhor. Então, nessas somas de pensamento que nós fazemos, a gente vai compondo. Então, nós temos cientistas nos laboratórios, médicos, passando por situações difíceis, complicadas às vezes, para salvar uma vida. Nós temos aí profissionais tentando elaborar uma política pública que possa agregar pessoas e não excluí-las. Nós temos nós fazendo os nossos trabalhos, aqui no centro nós fazendo os nossos trabalhos. Há uma mentalidade por aí. E quando nós nos somamos a essa mentalidade, além de nos fortalecermos, nós produzimos resultados. Então os médicos, o cientista está no laboratório tentando pesquisar, há anos tentando achar uma solução. E de repente ele se prontifica e entra na mentalidade, ele imediatamente, pá, eureka! E começa a escrever e começa a pôr uma linha nos seus achados. Da mesma coisa, médico. Sabe aqueles insights que nós temos do nada, que a gente chama de intuição? Leituras que nós fazemos do acontecendo, da mentalidade que está aí. Eu trouxe aqui o desenho, imagine um pingo de água, o que ele é capaz de fazer em forma de onda. Poderia ficar restrito aqui, não consegue, porque o todo, a parte compõe o todo compõe a totalidade e a totalidade compõe a parte. Nós vivemos em espaços que não estão vazios. Então, o que eu estou dizendo para os senhores aqui agora, o pensamento que vocês estão formando vai nos auxiliar a mandar esse pensamento para pessoas que estão em prontidão, tentando entender o que está acontecendo, e ele pega a mentalidade e faz a sua composição. No Livro dos Espíritos, item 87, foi perguntado aos espíritos. Os espíritos estão por toda parte, povoando os espaços infinitos, aos que estão visitando constantemente o plano terreno, observando e agindo com as pessoas, sem essas saberem, porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos pelos quais Deus se serve para cumprir de seus desígnios providenciais. Os espíritos estão compondo conosco mentalidade. Os espíritos estão compondo conosco a força que opera em todos nós, que nos traz um pensamento novo, que nos permite renovar os nossos estoques de logoteca, aquilo que nós já sabemos, aquilo que nós já conhecemos. Se nós tivéssemos em mente, ou se nós tivéssemos a significância disso efetivamente, imagina quantos produtos maravilhosos nós não poderíamos estar produzindo. Nós vamos conjugar e compor com aquilo que efetivamente nós somos, não é com aquilo que nós queremos que fosse.
E quem sou eu? Né? E quem sou eu? No momento que nós terminamos aqui as nossas palestras, que é o momento que os espíritos utilizam para fazer a análise, né, das necessidades de cada um, para na hora do passe seja um passe mais proveitoso, nós pedimos, colocamos aqui, façam prece. Quando nós fazemos prece, essa mentalidade se opera de uma forma tal que é engrandecedor o passe. Quando nós nos reunimos para fazer irradiações para pessoas que estão ali com seus nomes nos cadernos, nós nos reunimos e compomos mentalidade. Essa onda chega nesses irmãos nossos com a melhor força que se possa fazer, fazendo verdadeiros estímulos de vida em cada um. Por quê? Porque existe uma soma de forças que se operam. Nós cruzamos os pensamentos, e na hora que a gente cruza os pensamentos, na hora que eles são cruzados, eles criam força, porque eles se somam. E ali se produz um resultado. Na aula do dia 21 de setembro de 18, irmão Grimm disse para a gente assim: por que vocês acham, o que vocês acham? Como é que vocês acreditam que uma pessoa que entra na igreja de Lourdes, por exemplo, em Portugal, e imediatamente ela consegue um efeito que nós colocamos com o nome de milagre? Ela está no lugar certo, na hora certa em que se opera a força operanda, a confluência de pensamentos que nós produzimos com a frequência dentro de uma sistemática, dentro de um sistema, né? Porque são somas de força, somas de pensamento, somas de mentalidade, que chega no lugar certinho. Ela é instantânea, ela é rápida, acontece. Por isso que não acontece toda hora e todo dia, nem com todos, principalmente porque não está de prontidão. Eu não estou de prontidão. Eu quero que aconteça comigo, mas eu não estou de prontidão. Eu nem sei se eu preciso. Qual que é a significância do meu ser? Qual é o significado de nós respirarmos? Oxigenar o cérebro, oxigenar o corpo. Qual é a significância disso para você? Tanto é que você respira até aqui, né? Então, nós temos que pensar um pouco mais, tanto no significado quanto no significante desses signos que nos chegam, que nos perpassam. Porque não há milagre para a doutrina dos espíritos. Se houvesse milagre, o irmão Grimm diz, uma pessoa conseguiria parar o sol. Não se trata de milagre. Se trata de uma força que opera em determinado local, em determinado espaço e tempo. E essa força tem nome, ela chama força operanda, que é a confluência de mentalidade dos seres inteligentes. Porque não há nada, absolutamente nada, para além das leis que regem o universo. Dentro da harmonia do universo. Não existe nada para além das leis de Deus. Imagine a Terra girando em torno do Sol. Se essa Terra afastasse 1/1000 de milésimo de milímetro, o que seria da Terra? Está ali. No mesmo lugar, girando, dentro de uma força que se opera dentro da harmonia do universo. Então, se acontece, é porque está dentro do natural, dentro do possível, dentro da harmonia, dentro das leis de Deus. É possível operar? É possível operar. Mas depende da confluência daquilo que nós somos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós agimos, daquilo que nós falamos.
No capítulo 1, desculpa, gente. No capítulo 1, item 8 do livro dos livros dos médiuns, diz: quando questionado aos espíritos sobre o que eles pensam de coisas que se dá por um acaso, os espíritos nos ensinam que é um absurdo. Que homem de bom senso pode conceber o acaso como um ser inteligente. Além disso, o que é o acaso? Pergunta eles. Nada. Então, se operou, uma pessoa conseguiu se reestabelecer, por exemplo, pela força operanda, não é o acaso. O que é o acaso? Nada. Não é nada. Se aconteceu, aconteceu pela capacidade inteligente de se construir. Foi construído. E construído como? Conosco. O irmão Grimm diz para a gente assim: a harmonia que rege as forças do universo revela as combinações e os alvos determinados. E por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria sem sentido, visto que o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente já não seria acaso, porque o acaso é nada. E se operou algo inteligente, vem de quê? De forças inteligentes. E de onde vêm essas forças inteligentes? Da cadeira? Nada está solto, nada está isolado, como eu já falei para os senhores. Estamos todos conectados uns aos outros. A minha forma de pensar é capaz de produzir efeito. Está aí o efeito borboleta, né? Teoria do caos, que nos ajuda a pensar nisso. Então, quando nós estamos aqui reunidos, fazendo uma mentalidade, essa força chega e opera justamente aonde que precisa operar. Tira um suicida, o pensamento suicida. Tira o pensamento pessimista, daquele que está sempre... E vai lá, no ser do ser humano, e leva para ele o quê? Um signo. Esse estímulo leva a ele um signo, que tem um significado, e quem sabe, com muita fé em Deus, ele faz daquilo uma significância e começa um outro caminho. Nós somos espíritos, nós somos atores, portadores das nossas culturas. Nós somos co-construtor desse mundo que nós vivemos. As nossas ações, as nossas palavras, os nossos atos vão compor o social. E o social, somando-se em campos, vai compor a humanidade. O que nós podemos pensar sobre o que é ser humano hoje? Depende daquilo que nós pensamos como ser seres humanos. Nada mais, nada além. Não existe milagre. Né? O pensamento do que é ser humano, ele é composto por nós, seres vivos, humanos. Não existe nada extranatural que vai dizer isso é ser humano. Não, ser humano é o que nós entendemos como ser humano. Doutrina espírita, apesar de um arsenal de informações que os espíritos tentam nos trazer, a doutrina espírita vai ser aquilo que nós entendemos como ela é. Não existe para além disso. É uma realidade. Porque existem as variáveis. Então essa casa espírita pensa de uma forma como levar o pensamento religioso espírita. Outra casa espírita leva de outra forma. A outra de outra forma. E nessa soma nós vamos compondo o que é a doutrina dos espíritos. Então é preciso pensar a significância que nós damos às coisas. Por exemplo, a felicidade. O que é felicidade para mim? O que é efetivamente felicidade?
O significado dela eu já sei. Eu consigo achar até no dicionário. Caridade. O que é caridade? Está lá no dicionário também. Mas o que é para mim? Amor. Porque esses significantes que nós compomos, são eles que vão formar as variáveis que vão se somar por aí. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou trazendo, tentando trazer para vocês? Os nossos pensamentos são capazes de criar essa forma que nós chamamos de força operanda. Questionado no livro dos Médiuns sobre a capacidade da união de pensamento e do que ela é capaz, os Espíritos dizem para a gente assim: quando todos estão reunidos para a caridade e para o bem, obtém-se grandes coisas. Mas nos alerta: nada é mais prejudicial para o resultado das evocações que a divergência de pensamento. Por que que nós compomos uma mentalidade melhor dentro dessa casa espírita? Porque nós estamos todos juntos aqui, compondo um pensamento mais parecidos. É diferente de uma praça pública onde tem várias pessoas pensando mil e uma coisa. E quando nós comungamos de um pensamento e efetivamente levamos aquilo vai se somar. E vão criar verdadeiros mananciais que podem operar para o bem e para o mal. Nós podemos criar verdadeiros monstros. Verdadeira mula sem cabeça. E ela é capaz até de materializar na nossa frente. Com essa significância vulgar que nós estamos ultimamente fazendo, sem utilidade, qual é a utilidade disso que eu estou pensando? Da forma que eu penso. É como se nós cortássemos alguns conectores, sabe? Dessa confluência de pensamentos, desses segmentos que vão se somando, a gente corta. E aí a força operando, não é possível. A mentalidade enfraquece, a força enfraquece. Como eu disse, não há milagre. Eu quero muito, mas se você não opera, se você não está de prontidão, não tem jeito. É construção. Num determinado tempo, num determinado espaço. Pois as partes estão ligadas. E ela pode chegar a mim. Assim como eu posso emitir. Cada parte está compondo o todo está compondo a totalidade, mas a totalidade está também nos compondo. Todas as coisas fazendo o ciclo da informação e da comunicação, compondo junto com os espíritos o que nós chamamos de conjunto operanda, operações. Na medida em que nós começamos a fazer essa força operanda, aliás, na medida que nós começamos a operar efetivamente o significado e o significante das coisas, nós vamos compondo novas sínteses, porque a gente se soma um pensamento e traz para a gente a totalidade, vai compor esse todo, e eu consigo conjugar novas ideias, e eu vou só somando, só aumentando, só evoluindo. Mas também eu posso me somar a alguns elementos que não vão ser os ideais para aquele momento da minha vida, por exemplo. E não existindo milagre, depende de cada um de nós. Depende do que somos efetivamente, daquilo que efetivamente pensamos. Não é o que eu gostaria de pensar. Não é o que eu gostaria que fosse. É aquilo que efetivamente você é.
com a soma que você é capaz de fazer. E aí a gente percebe que preciso mudar, eu preciso de mudar. Preciso de mudar minha forma de pensar e eu vou ali me somando a novas forças, a novos pensamentos e vou modificando. Mas mudar por quê? Para que isso, Marco? Eu quero operar desse jeito aqui, nessa linha de não fazer nada bem para as pessoas, por exemplo. Porque, na verdade, gente, nós temos em nós a centelha da vida, que é a centelha do Criador. Nós somos criaturas de um Criador. Então, todos nós, eu, os senhores, encarnados e desencarnados, nós temos conosco o vetor da felicidade. Está em nós. Querer ser um pouco melhor do que somos. Querer ter um pouco mais de paz. Querer ter um pouco mais de felicidade. Às vezes a gente acha que não, mas todos nós, centelhas da vida, estamos nesse vetor. E quando você vai para caminhos que não é nesse sentido do vetor da felicidade, o sofrimento é grande. Ah, o mundo é injusto comigo. Não, as suas escolhas. A realidade é essa. Eu e os senhores queremos, o irmão Green disse para a gente, eu e os senhores queremos permanentemente um certo equilíbrio onde possamos ter graus de consciência, de felicidade. Mas precisamos nos auxiliar e auxiliar o mundo a compor os vieses da felicidade. Graus de felicidade. A gente não é feliz 24 horas, mas graus de felicidade, todos nós estamos atrás. E se nós estamos atrás, nós precisamos compor melhor os nossos pensamentos. E trazer para os nossos pensamentos a significância das coisas, dos signos. O que é Deus? Quem sou eu? O que é meu próximo? O que Jesus quis me dizer com isso? O que a minha mãe disse? Por que ela disse isso? Por que determinado fato aconteceu comigo ou com outra pessoa? O que isso te traz de significância? Ok? Muito obrigado a todos. Neste momento em que nós estamos vivendo, gente, infelizmente, assim, onde uma pessoa que viola a mulher no seu estado mais frágil, como, né, numa cesariana, e ele é anunciado, não sabemos se é crime, se é problema mental, e ele ganha 15 mil seguidores. É banalizar demais o pensamento. É fazer somas. É fazer somas que podem nos trazer muita infelicidade. E como nós estamos aqui fazendo e tentando buscar os nossos vieses, os nossos graus de felicidade, nós precisamos, pelo menos nós, compor uma mentalidade que se possa chegar a demais. Né? A cultura, ela forma assim. Costume, a gente vai fazendo, as pessoas olham o que está fazendo, acha interessante, gosta, daqui a pouco 50% mais um está se criando uma cultura. Mas não dá mais para a gente banalizar as coisas. Não dá. Nós precisamos efetivamente saber quais são os significantes, quais são os significados desses signos, que nos traz essa referência. Ok, gente? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Desculpe, a gente precisa, né? A gente precisa, não dá mais. A gente está sofrendo.